Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição um programa especial sobre a homenagem a Irineu Guimarães, feito na favela do Jacarezinho, com o lançamento do livro do sociólogo Boaventura de Souza Santos, do seu livro O Direito dos Oprimidos. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Iniciamos o programa com a abertura do evento de lançamento do livro de Boaventura de Souza Santos, feito por uma das organizadoras do evento, a Eladir do Nascimento Santos. Olha, então, como eu ia dizendo, eu quero falar rapidamente o quanto está sendo importante para todos nós e para mim particularmente, estar nesse lançamento do livro Direito dos Oprimidos, do professor Boaventura, e em homenagem ao meu grande companheiro Irineu Guimarães. Quando há cerca de 4 meses, 4 meses atrás, 4 ou 5 meses, o professor Boaventura me falou da vontade de fazer o lançamento do livro Direito dos Oprimidos aqui na quadra da escola, não, aqui no Jacarezinho. Eu fiquei muito animada, muito contente, porque parece que eu já estava sentindo que seria isso em termos de reviver, de emoção e também de seguir em frente, que era isso que o Irineu sempre falava. O Irineu foi uma pessoa muito importante na minha vida, que eu conheci em 1979, quando estava recém-saída da Faculdade Nacional de Direito. Lá na faculdade eu participava do movimento estudantil e quando terminei a faculdade eu era organizada pelo movimento revolucionário 8 de outubro e a organização revolucionária decidiu que a minha militância política se daria a partir dali no movimento de favelas. E nesse movimento de favelas foi que eu fui trazida à favela do Jacarezinho, foi apresentada a favela do Jacarezinho em 1979, e ali permaneci por muitos anos. Conheci Irineu, que naquela época já era uma grande liderança do movimento de favelas, que estava envolvido na luta pela reorganização da Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a entidade federativa dos favelados da cidade. Não só envolvido nessa luta, Irineu se envolvia numa luta muito maior, que era para organizar amplas camadas populares contra a opressão, pela emancipação, e nós trabalhávamos juntos. Eu vinha formar o departamento jurídico da FAFERJ, junto com outros advogados, e muitos dos que estão agora aqui se emocionando no reencontro conheceram Irineu também a partir de 79, quando viemos militar
no Jacarezinho, porque era daqui que se irradiava o movimento de favelas do Rio. E não só do Rio, porque Irineu, ele cresceu em todo momento, durante toda a sua vida, na liderança que foi. Irineu organizou favelas de todo o nosso estado, organizou favelas do Brasil, favelados do Brasil. Quando vice-presidente da CONAN, ele visitou favelas do Nordeste, do Sudeste, e organizou esse movimento popular. E, para mim, foi muito importante, além dessa participação política, quando eu resolvi voltar ou ir para a academia para fazer minhas pesquisas, foi no Irineu que eu encontrei muitas vezes o fio condutor das minhas pesquisas, porque foi através das entrevistas que realizei com ele, tendo a história de vida dele, a história do movimento favelado do Rio de Janeiro como fio condutor das minhas pesquisas, Irineu só engrandeceu o meu trabalho. Então, para mim, particularmente, é muito importante estarmos aqui hoje, nos encontrando com alguns e reencontrando com muitos, e essa oportunidade nos foi trazida pelo professor Boaventura, que conviveu com Irineu nos anos 70, que eu conheci quando estive em Coimbra fazendo meu doutorado. Nós nos encontramos e falamos de Irineu Guimarães. A partir daí, o professor ficou muito meu amigo, pessoa que eu estimo demais, e que está proporcionando a todos nós lançamento de um livro na favela, que é uma coisa que, pelo preconceito existente com relação à favela, a favela não tem apresentado coisas boas para a imprensa. E hoje não. Nós temos aqui um sociólogo de renome internacional, como o professor Boaventura Souza Santos, fazendo lançamento de livro na favela do Jacarezinho. Isso empodera... Isso empodera os moradores de favela, empodera os moradores do Jacarezinho para, neste momento que a gente vive, um acerramento da opressão, principalmente com relação às políticas públicas de segurança que estão sendo impostas para as favelas do Rio de Janeiro, para o próprio Jacarezinho, isso só nos empodera. E para nós termos consciência de que o favelado, ele luta pela sua emancipação, ele tem que continuar lutando e muita coisa há de vir pela frente. Então, como a gente viu o jornalista Cristóvão Chevelier, que botou uma nota sobre o lançamento do jornal O Globo, ele falou que o bom filho a casa torna. Hoje, Boaventura Souza Santos está retornando à casa que foi dele nos anos 70 e que continua sua. Tá? Eu gostaria de chamar para compor a mesa Diquinho, Milton Gomes Diquinho, do Conselho Popular do Alemão. Chamar Marco Antônio dos Santos, do Centro Cultural Antônio Carlos de Carvalho, e o senhor Rocino, presidente da Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. E chamarei o autor do nosso livro, professor Boaventura Souza Santos. Olá. E eu tô aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias.
A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Apresentamos agora o pronunciamento do autor do livro O Direito dos Oprimidos, Boaventura de Souza Santos. É-me difícil começar a falar porque estou muito emocionado. Eu estou aqui num ato de gratidão. De gratidão a muitos níveis diferentes da minha vida, felizmente longa, mas cuja aprendizagem social e política começou neste lugar. Eu devo ao Jacarezinho muito daquilo que sou hoje. Já o tenho dito, não é por estarmos aqui. E vou-vos explicar porquê um pouco. É evidente que esta sessão hoje só é possível devido a Eladir, uma querida amiga, solidária, companheira, cujo trabalho é extraordinário e que eu tive a sorte de estar com ela em Coimbra, com os meus estudantes, e ela vir ao restaurante e de repente falar-me que fazia o seu trabalho no Jacarezinho. Eu imediatamente lhe perguntei: e o Irineu? Mas eu conheço muito bem o Irineu. Então pronto, a partir daí eu só tive um objetivo, é receber um convite para vir ao Brasil. Vim para as universidades, mas o que eu queria era estar com o Irineu, só. E consegui. Aliás, se soubessem, e bem, agora sabem, pois claro, isto que estamos a fazer hoje, íamos fazer, mas o Irineu estaria aqui connosco. Foi isso que nós nos comprometemos. Ele ia comigo à universidade, ao UERJ, ao FRJ, e depois eu vinha aqui com ele e íamos apresentar o livro, porque o livro é desta comunidade e para esta comunidade. Então perguntareis, como é que foi isso tudo possível? Imaginem, 1970. Muitos de vós, os mais novos, nem sequer podem imaginar o que era o Brasil em 1970. De um ponto de vista político, social também, político também. O Jacarezinho era, nesta zona norte, zona operária, 60 mil habitantes. Era maior que a minha cidade natal, em Portugal, Coimbra, naquela altura. E eu realmente, quando cheguei aqui, fui bem acolhido nesta comunidade, mas foi difícil, por duas razões. A primeira razão é que eu era português. Naquela altura, só fazia pesquisa nas favelas os americanos. Andavam por aí. E os líderes comunitários, com muito boas razões, pensavam que eram todos informadores da CIA. E eram.
E eram. Estavam aqui para saber onde é que estavam as lideranças, porque tudo era clandestino. Era tudo muito difícil de fazer. Bem, quando eu entrei aqui e fui falar, aliás, ainda há pouco falávamos, comecei com o Padre Nelson, que alguns conhecerão dos anos 70 aqui, um homem conservador, mas um homem bom, que me acolheu e que depois me começou a apresentar na comunidade. O grande problema para mim foi que um português também estuda. Faz estudos, porque o português aqui era o homem do negócio. Então eu começava a falar com alguém e todos perguntavam: qual é o teu negócio? O que é que tu queres vender? Olha, temos aqui cicos e molhados, o botequim do Joaquim lá embaixo, temos ali o armazém do António Português, está a gelataria, material de construção, já temos aqui uma casa. Mas eu não quero vender nem comprar nada, eu quero fazer um estudo. Bem, a pouco e pouco foram-se convencendo que este português queria realmente estudar com eles, viver com eles. Aluguei um barraco aqui, uma casa, aliás, da alvenaria, junto ao terreiro de Umbanda, para viver aqui alguns meses, porque eu não fazia sentido não viver na comunidade para sentir o pulsar da comunidade. E aí acontece outra coisa extraordinária, que é como toda a história tem uma dialética, a dialética aqui funcionou desta maneira. Primeiro, tenho que ter a legitimidade de poder fazer pesquisa, porque não sou americano, e só os americanos é que fazem pesquisa sociológica. Mas depois, há outra coisa. É como não cumpri esse estereótipo, eu ia conversando, e comecei a conversar, e não me levou muito tempo até chegar ao Irineu. Porque eu falava, quero saber como é que nós, aqui na favela, no fundo, qual era a grande ideia do meu trabalho. É que estas comunidades, que os meus amigos de Copacabana diziam, são bandidos, são marginais, o que é que tu vais para lá estudar, a maneira como eles se organizam, são tudo marginais. E eu vinha, obviamente, confiante que assim não era, porque estas comunidades de 60 mil pessoas, que viviam pacificamente, em que eu me sentia aqui muito mais seguro do que me sentia na altura em Copacabana, tinham que ter uma ordem interna, tinham que ter regras. As regras tinham que ser obedecidas, ou por consenso, ou por que fosse. E foi isso que eu quis estudar, o direito dos oprimidos. Obviamente um direito não reconhecido pelo Estado, porque a comunidade era ilegal, não podiam inclusivamente recorrer aos tribunais. Portanto, eu vinha com esta ideia de que o meu próprio estudo podia ajudar a comunidade também a sentir a sua validade como comunidade, que não era preciso eu dizer-lhe, eles sabiam bem, só que era preciso dizer para o exterior. Mas nas conversas, imediatamente, ou pouco tempo depois, cheguei ao Irineu e passei horas, e agora está aqui o companheiro que às vezes estava connosco, passámos horas, e a Sueli que passava, e a Dona Ruth, que infelizmente também já faleceu. Estive com ela aqui no Jacaré, quando estivemos, ainda estavam os dois. Infelizmente nenhum deles está connosco hoje. Mas fomos conversando, sem nenhum plano. Bem, o que me interessava na altura é que, como saberão algumas e alguns, naquela altura Portugal era uma ditadura. Era o Salazar. Eu próprio tinha ido fazer meus estudos para os Estados Unidos, porque em Portugal nem sequer se podia fazer sociologia. E muito menos a sociologia crítica de orientação marxista que eu queria fazer. Não havia isso. Então, eu nas conversas com o Irineu, fui começando a dizer mal da ditadura, a dizer como era, e o Irineu, com uma curiosidade enorme, perguntava-me: ó Boaventura, diz-me lá, mas como é que fazem aos presos? Há uma polícia política? Vocês têm partidos? Nós aqui ainda temos dois, mas é tudo a mesma coisa. Na altura, como sabem, Arena, MDB e tal. E eu fui, obviamente, francamente, com todo o meu coração aberto, fui dizendo aquilo que eu pensava. E foi aí que se estabeleceu a relação de confiança entre mim e o Irineu. Quando ele viu de que lado eu estava, e que, portanto, isso para mim era muito importante, porque eu penso que nas ciências sociais nós queremos ser objetivos, mas não podemos ser neutros. A gente tem que saber de que lado está. Dos oprimidos ou dos opressores? Dos capitalistas ou dos explorados? Dos colonialistas ou dos colonizados?
Dos machistas ou das mulheres oprimidas e violentadas? Do lado do agronegócio ou dos indígenas que estão a ser mortos em Mato Grosso do Sul? O maior genocídio do Brasil em tempo recente. E de que o Brasil quase nem sabe o que se está a passar. Estão a terminar o trabalho que o colonialismo não terminou. O que está a passar em Mato Grosso do Sul neste momento. Portanto, à medida que eu me fui abrindo, o Irineu começou-se a abrir. E começou-me a contar das lutas, e começou-me a falar como se fazia o trabalho, e como estávamos a trabalhar, é um trabalho totalmente clandestino. E a nossa ideia foi esta: a gente vai conversar, mas tu nunca vais publicar nada sobre isto que a gente conversa. Ora bem, à medida que se criou esta relação de confiança extraordinária com o Irineu, com os seus companheiros, alguns já falecidos, quando eu vim, perguntei por todos eles, e foi a coisa que me doeu mais, era que o Irineu me dizia: já faleceu. Então e este? Já faleceu. E este? Ah, já foi. Portanto, era um momento, mas estava ele. Isso era o grande ânimo de todo o trabalho. E, portanto, pude ter acesso depois a muita informação riquíssima, mas que não publiquei. Porque se publicasse, podia, naquela altura, causar algum dano à comunidade. E o meu respeito por esta comunidade era tão grande que eu não podia imaginar isso mesmo. Mesmo assim, a tese tinha 600 páginas. Mas tudo o que lá estavam eram coisas que não punham em causa ninguém. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, na altura a Associação de Moradores era dominada pelos nossos adversários. Eu não vou dizer o nome do diretor, se calhar já deve ter falecido. Era o Sr. Jairo, na altura, um evangélico, que era da Associação, o presidente tinha ganho as eleições, etc. Claro que o Irineu e o seu grupo estavam na oposição. Havia reuniões às 6 horas da tarde, resolviam-se muitos litígios, de água, de moradores, de habitação, de barraco, de compra e venda. Isso está tudo no livro, até os documentos das benfeitorias que se compravam, que se vendiam e tal. E semanalmente tínhamos uma reunião, por vezes, a da rede da água, que era uma das mais polémicas, água e luz, que era uma das mais polémicas aqui dentro, não é? E o Irineu era sempre aquele homem combativo, não tinha medo. Ele sabia que aquilo era perigoso. Enfrentar o Presidente, porque o Presidente, por vezes, insinuava coisas. E havia ali ao lado uma agência social, havia de um lado a delegacia da polícia, e do outro lado havia uma agência da qual nós desconfiávamos muito, que era a Fundação Leão 13. Não quero ofender ninguém, mas naquela altura havia a ideia de que eles queriam tutelar e obter informações para dentro da favela. E era muito importante não lhes dizer nada. Não lhes dizer nada. Muitas vezes quiseram que eu lhes desse: mas como é aquilo? Que função é que tem aquele? Nunca abri a boca, obviamente. Então há um dia que estamos aí a discutir a água e a luz e a comissão, o Irineu a batalhar por mais controle popular sobre a luz, com mais participação democrática dentro da favela, até que o Jairo, que já estava absolutamente desaustinado, vira-se para ele: eu sei quem você é. Você é um agitador. Aquilo na altura, quero-vos dizer, isto até me arrepia, porque na altura, se estivesse ali alguém, era suficiente para o Irineu ir em cara. Era um tempo extremamente repressivo. Eles estavam em todo lado. Mas o Irineu aguentou, sereno, disse: não, por amor de Deus e tal, teve que ceder um bocado, baixar o tom, porque era um momento muito difícil, e as coisas passaram por aí. De maneira que eu estou aqui num ato grande de gratidão, e agradeço muito a vossa presença, ainda por uma outra razão, talvez ainda mais importante, porque não é apenas o Irineu é um grande líder, um homem que nos inspira e que inspirou a vida toda, inspirou muitos jovens, como vimos agora, que estão aqui a tentar seguir o seu exemplo. Porque tudo aqueles que lerem hoje, os mais novos, alguns que estão aqui, até alguns antigos alunos meus, se forem ver os meus livros, o mais importante dos meus livros e da minha teoria está aqui. Foi aprendida aqui. A sabedoria do mundo. Por exemplo, aquilo que eu estudo sobre o valor do que eu chamo ecologia de saberes, que há o saber universitário, académico, mas há o saber popular, urbano, das mulheres, dos camponeses, dos que lutam nas cidades por uma vida melhor e por um futuro mais digno. Onde é que eu aprendi isso? Ali, ao lado do sapateiro, enquanto ele trabalhava nos sapatos, eu ia conversando, e ele tinha uma visão completa, e ele e outro sapateiro que havia mais acima, na rua Darcy Ribeiro,
E ali ficava a conversar, porque não havia muitos homens durante o dia na favela naquela altura. Os homens iam trabalhar, as mulheres é que ficavam. Portanto, era o botequim, era o snooker e era o sapateiro e os lugares de venda, que a gente ficava a conversar. Pois toda a minha teoria nasceu aqui. E isso é que tenho mágoa, porque eu, quando terminei a minha dissertação, quis voltar aqui, quase para devolver um pouco o meu trabalho, para lhes mostrar quão grato lhe estava à comunidade por tudo aquilo que a comunidade me tinha dado, tornando possível este trabalho. Informei-me aqui à volta, já em 1974, houve um período muito duro também da ditadura. Nós tivemos reuniões aqui em Portugal, que talvez saibam, teve a Revolução Democrática em 25 de abril de 1974, e muitos que eram, por exemplo, do Partido Comunista, me convidaram, uma grande amiga e uma grande estudante, que me convidou para a sua casa, e eram 40, 50 pessoas, para saber o que é que tinha sido a Revolução. Quais eram os partidos, quais eram as lutas, como é que foi possível a Revolução. Uma luta clandestina em casa dela. 3 dias depois de eu sair, ela foi apanhada pelo DOPS e desapareceu. Chama-se Flora Strozenberg. Alguns eventualmente conhecerão. Torturadíssima, torturadíssima, família destroçada, a sua vida, recompôs-se. Estive com ela ainda recentemente, vice-reitora da Unirio. Com quem é que eu visitei em 2006 a rádio comunitária? Com o Pedrinho Strozenberg, o filho dela. Ou seja, a geração da luta continuou no filho. E é esta continuidade que a gente tem que assegurar. Portanto, eu não tenho mais nada do que agradecer. Só tenho uma coisa a pedir-vos desculpa. É que este livro foi realmente escrito há 40 anos. Não lhe toquei. O que está ali novo é apenas a entrevista da Eladir e a conversa que eu tive com o Irineu quando estivemos na sua casa. E gravámos. E tirámos as fotos. O resto foi tudo que foi publicado nos anos 70 e 80. Não lhe mexi. Portanto, muitos de vós, infelizmente, peço desculpa, os primeiros capítulos são capítulos numa linguagem muito esotérica, que eu hoje, felizmente, penso que já não tenho, uma linguagem difícil, porque eu estava a tentar legitimar a sociologia do direito marxista. Portanto, é uma concepção marxista no direito no primeiro capítulo. Depois começo com os litígios, os conflitos aqui dentro da favela. E aí, alguns até podem identificar os casos. São muitos casos ali, e alguns podem saber de quem eram, até ainda se lembrem dos seus antepassados, coisas pequenas, de barracos, de vizinhos, de coisas tão simples como o vizinho fazer o seu barraco tão em cima da rua que, como diziam na Associação de Moradores, quando alguém morrer, o caixão já nem pode passar por ali, porque a pessoa abusou e impediu o espaço público. Eram coisas deste tipo. E tem ao lado, e aí que talvez vos interesse mais, na página ímpar há uma outra história, que foi a minha história aqui, a minha história de como eu vivi, as amizades que eu fiz. O que me transformou, por exemplo, o terreiro da Umbanda, que eu frequentei muito frequentemente aqui, porque ia falar com o Pai de Santo e discutíamos os vários assuntos do Brasil e da vida. E também esta escola de samba, onde eu comecei a treinar para sair na escola de samba no segundo grupo. Mas depois aconteceu um incidente e eu tive que ir embora. Portanto, foi uma vida muito intensa que eu passei aqui. Ensinaram-me a viver, ensinaram-me a dedicação. Eu que venho da classe operária, o meu pai era chefe de cozinha em Coimbra, não era assim tão difícil. Eu era filho de imigrante, neto de imigrantes. O meu avô andou a assentar os carris aqui dos elétricos no Rio, nos anos 20, e portanto para mim era esta a agenda de onde eu vinha, com quem queria estar. Quero-vos dizer que foi uma experiência extraordinária. Fico feliz por não ter perdido essa experiência, por comunicá-la aos meus estudantes e a todos onde vou, e de levar longe o nome do Jacarezinho como uma comunidade de gente digna, pacífica, que não era nada daquilo que os estereótipos lá de fora diziam que eram, e que apenas lutava por uma vida decente numa sociedade indecente, numa sociedade excludente. E digo-vos, talvez ia terminar, não é de todo coincidência, talvez, ou se é coincidência, é uma feliz coincidência, que
que estejamos hoje aqui. O Brasil passou nos últimos 12 anos um momento de algum progresso social, de alguma inclusão social, do melhoramento da vida de milhões e milhões de pessoas, através de uma política progressista que, a meu entender, transformou o país e transformou para sempre. Muitos dos mais novos, que não viveram a ditadura, que não viveram o passado, pensavam que era tudo irreversível, que daqui para diante já não se volta para trás. Volta-se para trás. Pode-se voltar para trás se nós deixarmos. Eu devo-vos dizer que nunca imaginei, eu venho todos os anos ao Brasil, chegar este ano e ver a arrogância golpista da direita todos os dias nos jornais, na televisão. Não digo que não tenha havido corrupção recentemente, mas houve sempre corrupção. E os maiores corruptores são hoje os protetores da pátria. E outros estão, obviamente, com dois pesos e duas medidas. O sistema judiciário tem mais olhos para a esquerda para castigar do que olhos para castigar a direita. E vejam bem, porque isto não é sem precedentes. Quando a Alemanha, em 1918, houve uma revolução na Alemanha. Essa Alemanha fracassou ao contrário da Revolução Russa. Depois do fracasso da Revolução, havia muita criminalidade política, mortes mesmo, feitas por grupos de extrema-esquerda e grupos de extrema-direita. Os tribunais puniam duramente todos os crimes da extrema-esquerda e faziam vista grossa para os crimes da extrema-direita. Façam a comparação entre ontem e hoje. Portanto, nós estamos num período difícil, em que os movimentos sociais estão atemorizados, estão com medo. É preciso reagir, é preciso não se deixar provocar, mas é preciso organizar. E essa organização tem que ser em tempos novos, é preciso juntar a juventude. Muitos dos movimentos sociais envelheceram e não sabem ainda, por exemplo, a linguagem do hip-hop. Hoje, a melhor canção de protesto, os melhores manifestos de protesto estão nas letras destes jovens de hip-hop aqui da favela e de outros. É preciso trazê-los para o movimento, para a organização, para a luta. E devo-vos dizer que vai haver perigos, porque todos os movimentos daqui em diante vão ser infiltrados por provocadores da direita, que venham junto de vós, até podem dar dinheiro ao movimento, desde que ele seja hostil ao governo atual que está no poder. Nós já temos informações que isto pode suceder. Portanto, é preciso muita vigilância, muita coragem. Acaba de se aprovar uma lei que, no fundo, que diz que é contra o terrorismo, mas o que ela quer é criminalizar o protesto social, para que amanhã, quando estivermos numa manifestação em Brasília, a lei diz que põe em causa a segurança do Estado e é tudo, obviamente, preso. Esse é o objetivo. Veio aí as Olimpíadas, estão também a revogar a lei do desarmamento. Está tudo combinado. E baixam a maioridade penal. Está tudo combinado. E aprovam a PEC 215, que vai permitir nunca mais haver reservas e eliminar as reservas que já foram dadas aos quilombolas e aos indígenas. Vamos passar um momento difícil no Brasil, de grande agressividade das forças conservadoras. Nós já passámos períodos piores e, portanto, é preciso resistir, organizar, estar vigilante, e acho que aqui, nesta favela, eu aprendi muitas lições de como é que se resiste nas condições mais difíceis. E quero-vos dizer, 70 era muito mais difícil que é hoje. Porque a gente num grupo maiorzinho deste tipo, como é que eu poderia, em 1973, estar a falar aqui sem saber que lá atrás estavam os informadores do DOPS? Era assim que funcionava. Hoje podemos falar, e de certeza que não está aqui nenhum DOPS porque não há DOPS. Mas, portanto, não podemos descansar. Quero-vos dizer, as conquistas da última década são reversíveis. Podem ser perdidas. E, portanto, é preciso, tenho a certeza, que se o Irineu estivesse aqui connosco, ele estava exatamente a concordar comigo e eu nem precisava de dizer nada. Eu só dizia assim, faço minhas as palavras do Irineu. Muito obrigado.
Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Encerramos o programa com depoimento de vários personagens que participaram daquele período que o livro retrata. TV Comunitária está aqui cobrindo para o programa Outro Olhar e para o núcleo comunitário da TV Comunitária. Professor, sociólogo, lançando um livro aqui na comunidade de Jacarezinho, como o senhor se sente participando desse evento aqui no Jacarezinho? Ao fim de 40 e mais anos, é para mim, acima de tudo, um grande agradecimento a tudo o que eu aprendi com esta maravilhosa comunidade que me acolheu da melhor maneira, fraternamente. Eu era uma pessoa um bocado difícil de entrar nas categorias de então, porque era português e estava a fazer um estudo e na altura os portugueses tinham negócios, não faziam estudos, mas depois que me aceitaram plenamente como estudioso, vivi, tive aqui amigos que nunca mais perdi, como por exemplo o grande Irineu, e que voltei ainda felizmente a ver anos mais tarde. Toda a minha teoria social em grande medida nasceu nesta comunidade. Eu passava horas aqui a conversar com o sapateiro, com o botequim, com o padre, com o dono da casa de materiais de construção, secos e molhados, lotaria, e conversávamos e vi tanta sabedoria, tanta ideia do Brasil naquela altura. Estávamos num período muito difícil, que os mais jovens já nem entendem, de repressão, da ditadura, e era muito difícil criar relações de confiança para podermos falar. Mas eu consegui criar essas relações com o Irineu, e com o Irineu obviamente que era um líder comunitário, e conseguimos depois fazer muitas mais relações também de confiança, e foi possível ficarmos amigos para todo sempre. Aprendi muito, eu estou só como agradecimento, é trazer algo do pouco, do muito que me deram. A minha devolução é uma coisa mínima comparada com o que eu aprendi aqui. E uma pequena palhinha sobre o livro que o senhor está lançando aqui. Olha, que eu, fundamentalmente, naquela altura, como ainda hoje infelizmente, corria muito a ideia de que as favelas são marginais, são bandidos, não sei o quê. E o meu objetivo foi exatamente mostrar ao contrário. A favela não quer dizer que não haja lá pessoas criminosas, como há em Copacabana, em todo lugar, mas as favelas são bairros de gente muito digna, em que a esmagadora maioria vive a sua vida normal de trabalho, muito trabalho, um trabalho danado muitas vezes nesta altura, nas condições que se viviam então, e que portanto tem a sua forma, já que o Estado os abandonou, porque como são uma comunidade, digamos, ilegal, não tem aqui, só cá puseram a polícia, mas não tem serviços de saúde, não tem serviços de educação, não tem nada, e portanto eles tiveram que se virar e organizar-se, e tem as suas formas de organização. E é essas que eu vou buscar, nessa altura muito centradas na Associação de Moradores, que era a frente de luta contra
a Fundação Leão XIII, enfim, a influência que a Igreja e outras agências procuravam vir controlar a favela, não é? E a associação era um baluarte de autonomia da comunidade. E, portanto, para mim foi fundamental dar-lhes a conhecer como é que nesta comunidade que diziam que era marginal havia direito, havia ordem, havia regras, o vizinho não podia construir de qualquer maneira, recebia repreensões dos outros vizinhos, quem comprava tinha que pagar, se devia havia uma grande pressão para que pagasse, ou seja, havia aqui um sistema de direito e de ordem para garantir a paz na comunidade, que na altura, apesar de tudo, era como eu dizia, vivia mais tranquilo aqui dentro que em Copacabana, sentia muito mais seguro aqui dentro. E foi esse o meu objetivo. Depois, claro, correu o mundo a Pazárgada, porque eu não pude pôr o nome no meu estudo à favela, por causa da polícia, para não identificar, porque havia informações que podiam ser apanhadas, de maneira que usei o poema do Manuel Bandeira e chamei-lhe Pazárgada, o direito de Pazárgada. E então só há poucos anos aqui na rádio comunitária é que eles souberam de onde é que vinha a origem da palavra Pazárgada, porque às vezes passavam por aqui sociólogos, antropólogos, franceses, alemães, italianos e americanos e perguntavam se aqui era Pazárgada. E eu não fazia ideia nenhuma, não, aqui é o Jacarezinho, qual Pazárgada, não é nada. Até que eu lhes expliquei, olha, fui eu que inventei a palavra para não me identificar quem vivia aqui nos anos 70. Então o diretor da rádio ficou entusiasmado e fez um grande depoimento naquela altura. Finalmente sabemos de onde é que vem a origem da palavra Pazárgada. Coisas da minha trajetória. Muito obrigado. Nada, tive todo gosto. Eu estou com o Rossino, presidente atual da Faferj. Rossino, como você analisa essa homenagem aqui no Jacarezinho ao companheiro Irineu, ex-presidente por 3 vezes da Faferj? Ótimo, ótimo. Essa homenagem ela é de grande importância para dar um ânimo mais os movimentos populares, os companheiros liderança de favela, porque infelizmente os companheiros liderança de favela estão muito atímidos, entende? Então precisa de evento igual esse, porque isso é uma injeção de ânimo, entendeu? Porque a gente precisa de lideranças igual o Irineu, porque a gente não se encontra mais, a nossa liderança está muito apática, não tem mais liderança guerrida igual o Irineu. Então esse evento aqui caiu como uma paraquedas nesse momento, entendeu? Esse é um momento de muita reflexão, entendeu? De muita valia, é um momento de muita importância para todos nós que de liderança comunitária, tá? E eu fico muito satisfeito de estar participando, de estar aqui hoje. Ao mesmo tempo, vou dizer, porque eu fico também triste, porque esse evento ser aqui no Jacarezinho e não ter uma liderança do Jacarezinho aqui. Deveria ter lideranças do Jacarezinho, liderança comunitária aqui presente, tá? Mas essa liderança porque esse evento é muito importante para nós, liderança. Num estado desse, que os líderes comunitários têm tido como vou colocar para vocês, como marginalizado, esse evento fortifica mais a liderança comunitária, porque esse estado está enquadrando muitos líderes comunitários, associação ao tráfico, associação isso, aquilo, que o Estado está criminalizando a liderança comunitária. Então esse evento vem fortalecer muito e ajudar muito os líderes comunitários. Obrigado. Nada. Marco Antônio, qual é a importância e qual o significado dessa homenagem ao Irineu, desse lançamento do livro aqui do professor Boaventura aqui no Jacarezinho? Acho que tem uma importância muito grande, porque quando a gente propôs fazer o lançamento do livro, houve a proposta da Eladir e de alguns companheiros de fazer o lançamento do livro no Jacarezinho, se propôs fazer um debate também sobre a luta atual e a organização dos moradores. Então foi o objetivo, além de lançar uma história muito bonita de um pesquisador que teve na década de 70 aqui, amigo do Irineu, que foi um interlocutor na pesquisa dele, um estímulo à luta. E acho que a gente cumpriu esse objetivo. Tem vários jovens, pessoas da favela do Jacarezinho presente. Então foi um evento emocionante que teve, né? E outra coisa, vendo as fotos ali, também se resgata uma coisa que o Irineu falou.
Não tem uma casa mais praticamente de palafita aqui de madeira, é tudo alvenaria. E as fotos de 1970 é tudo madeira. Isso foi uma luta, foi uma conquista, água, luz, né, caixa d'água na cabeça, que era o samba, isso praticamente acabou. E o Irineu, em grande parte, é uma liderança coletiva, o trabalho, mas que auxiliou a construir esse movimento, com manifestações na SEDAI, com passeata, abaixo-assinado, né, reorganizou a FAFES. A FAFES, no tempo da presidência do Irineu, construiu 100 associações de moradores. Foi fundada a CONAN, foi feito um encontro com mais de 10 mil favelados. O Irineu falava, eu tenho orgulho de ser favelado, é um lugar de povo trabalhador, eu sou proletário favelado, ele dizia. Então acho que isso ficou resgatado aqui nesse evento, né? O Boaventura Santos foi um depoimento muito comovente em relação ao Irineu, à comunidade, né? Então o evento... Só queria registrar uma questão aqui. Nós participamos ajudando, mas a Eladi foi uma pessoa-chave nesse evento. É uma batalhadora também, fora de série, para construir essa atividade. Né? Então, quase 100 pessoas aqui presentes no Jacarezinho, né? Lançando um livro de um pesquisador, um teórico. Isso é uma vitória do movimento popular, movimento de luta, né? Pela libertação do povo. Eu estou aqui com a Eladir, que foi uma das principais organizadoras da homenagem ao líder comunitário, uma homenagem póstuma, Irineu Guimarães, que atuou aqui no Jacarezinho, fazendo um evento, o lançamento do livro do professor Boaventura aqui no Jacarezinho. Como você analisa esse resultado desse trabalho que você, conjunto com várias outras lideranças e entidades, realizou? Olha, foi um resultado muito positivo, porque foi um momento de encontro, de reencontros e de empoderamento mesmo para coisas que virão. Muito boa essa iniciativa do professor Boaventura de lançar um livro na favela do Jacarezinho. Mostra não só a importância do Jacarezinho, mas a importância que os moradores de favela têm necessidade hoje de se reorganizar, de lutar, de se emancipar, e eu acho que isso é um passo. Nesse momento é importantíssimo estarmos aqui com essa casa cheia, numa quadra de escola de samba, é muito importante isso, e vendo que o movimento de favelas ainda pode organizar no Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o Miro, um dos filhos do Irineu. Miro, como você se sente participando dessa homenagem ao seu pai, que foi um grande líder comunitário há alguns anos atrás, que iniciou a reorganização do movimento popular mesmo durante a ditadura? É uma homenagem justa, né? Porque o Irineu, ele nos ensinou sempre a lutar pela igualdade, certo? Sempre lutar pela melhoria do local que nós moramos, por desenvolvimento econômico local, certo? E também, através dessa luta comunitária, visar também o desenvolvimento do ser humano, aonde, certo, que foi que o Irineu cresceu. Porque ele cresceu não só por estar correndo atrás da melhoria da comunidade em si, mas sim também valorizando o ser humano, que é através da música, através da cultura, certo? Através do aprendizado, do ensino melhor para todos, não só dentro da comunidade, mas que foi também voltado onde teve creches comunitárias, né, do governo, que antigamente não tinha. Isso tudo foi um desenvolvimento da luta do Irineu e dos companheiros que na época, né, que estavam com ele, que antigamente não poderia nem ter casa de alvenaria, certo, dentro de uma invasão. Certo? O Irineu foi o percussor, certo, que lutou pela melhoria, certo, das casas de alvenaria. E também não só pelas casas de alvenaria, mas também pelo saneamento básico, pela uma qualidade de vida melhor dentro das comunidades, implantando cursos comunitários através de música, de profissionalizantes e até mesmo de língua inglesa e também espanhol, que são as línguas, no caso, mais faladas aqui no nosso continente. E o Irineu teve uma visão, certo, de unir uma FAFES forte, certo? Chamou todas as comunidades, montou o primeiro campeonato de favela, de futebol,
quis montar também campeonato de luta, sendo que isso era barrado pelas autoridades na época, que botavam empecilhos, falando da burocracia, o que tinham, né, para poder liberar esse tipo de evento, porque eles não davam segurança na época, conforme hoje também não tem. Quer dizer, o Irineu sempre foi um visionário que viu muito à frente de muitas pessoas. Quer dizer, eu me orgulho de ser filho do Irineu. E deixo aqui o meu recado e que onde ele estiver, ele esteja bem. E nós sabemos que ele, certo, merece essa homenagem e muito mais. Obrigado aí. Leila, você participou junto com o Irineu em vários momentos. Agora, aqui na Unidos do Jacarezinho, aqui em pleno Jacarezinho, está sendo feita uma homenagem póstuma ao Irineu Guimarães, grande líder comunitário da FAFERJ e de outras comunidades do movimento comunitário em geral. Como você viu esse movimento aqui de homenagem e como você está se sentindo? Bem, eu estou bastante emocionada porque foi aqui que eu aprendi muito da minha visão, construí a minha visão de mundo em relação à luta contra a opressão, e acho que esse momento que a gente está passando aqui é um resgate importante, porque em 79, 80, eu estava recém-egressa da Faculdade de Medicina e vim trabalhar com o Irineu Guimarães, na época construindo o movimento de favelas, através da organização das associações de moradores de favela. E decidimos ter em cada associação um atendimento médico, não com a visão assistencialista, mas com uma perspectiva de denunciar as péssimas condições de moradia da população em cada comunidade. Era vala negra aberta, criança brincando em vala, condições péssimas. E nós fizemos muitas denúncias num movimento unido com as mulheres. As mulheres, sim, que estavam em casa, fazendo a defesa intransigente da posse da terra. As mulheres que recebiam com facões e pedras as ameaças de remoção das favelas. E o Irineu, juntamente comigo e com o movimento, com o grupo de advogados, a gente fez um trabalho no sentido de garantir que essas lutas se unificassem para todas as favelas do Rio de Janeiro. E foi aí que tivemos a ideia de organizar o primeiro encontro estadual de favelas. E eu fiquei responsável pela parte da arrecadação de apoio, né? Apoio financeiro, apoio junto aos intelectuais e os artistas. E o Irineu fez um trabalho grande no sentido de organizar ônibus e mais ônibus. E nós fizemos o primeiro encontro na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, aqui em São Cristóvão. O Irineu, ele tinha não só uma fibra revolucionária, mas uma ética pessoal e uma perspectiva de coexistência com as famílias, com os familiares, com diferentes setores da sociedade. Então ele conversava com os intelectuais, com os estudantes, esse congraçamento, evitando uma visão preconceituosa, né? E principalmente construindo alianças. Foi isso que caracterizou o trabalho do Irineu e é isso que eu aprendi para o resto da minha militância e da minha vida profissional, de trabalhar em redes, em aliança. E é isso que vai realmente, se a gente for trabalhar no sentido de fortalecer o movimento de favelas, trabalhando em rede. Não só a rede presencial, como a rede virtual. E atraindo o maior número de
número e diversidade de cidadãos para combater esse estado de opressão que o movimento de favelas vive atualmente. Bom, Ventura, agora o evento está encerrado, o seu livro está lançado, as pessoas estiveram contigo, pegaram sua assinatura, o seu autógrafo. Agora você pode, nas últimas palavras aqui para essa reportagem da TV Comunitária, nos dizer da emoção de participar desse evento, voltando aqui ao Jacarezinho. Olha, foi mais emocionante até do que o que eu poderia imaginar, porque foram maravilhosas as intervenções todas de homenagem ao Irineu e do momento oportuno em que nós estamos, num momento de luta, um momento difícil, da grande agressividade das forças de direita e reacionárias conservadoras no país, e que temos que juntar as forças e nos animarmos para continuarmos a lutar por uma sociedade melhor, mais inclusiva. E o Jacarezinho vai estar nessa luta, e hoje penso eu que saímos daqui todos mais animados, com mais força para lutar por uma sociedade melhor e um outro mundo possível. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.